Olá, essa é mais uma gravação do canal Deus Falou Comigo. Esses dias eu fui convidado para trazer uma mensagem no Dia das Mães. E eu comecei a orar a Deus para que o Senhor pudesse de fato falar comigo, para que eu pudesse ter uma palavra para transmitir para aquelas mães que estavam naquela localidade e pudesse receber uma palavra de Deus. E Deus me levou a um texto da mulher cananeia, que está no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 21 em diante, que eu vou ler para vocês. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, saiu das terras de Israel. E eis que uma mulher cananeia, que saída daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu nenhuma palavra. E seus discípulos, que estavam com ele, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: Despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E então aquela mulher chegou e começou a adorar: Senhor, socorre-me. E, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar os pães dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. E então Jesus disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu comecei a perguntar: que mãe é essa? Que mulher é essa? Porque quando você olha a história dos cananeus, que veio de Canaã, que era a terra que antes fora desse povo e agora fora conquistada por Israel, nós começamos a ver de que forma os judeus ou os israelitas olhavam para essa mulher, que era uma cananita, ainda que ela não estava nas terras de Israel. Quando o povo daquela região olhava para um cananita, eles lembravam da sua história. E lá no passado, se você voltar bem na antiguidade, nos dias de Noé, Noé teve 3 filhos. E um dos filhos de Noé chamava Canaã. E esse filho, que é chamado Cã, que gerou a terra de Canaã, ele recebeu uma maldição do pai dele. Ele fez um ato que ele não deveria fazer, que faltou temor no coração. Vamos dizer assim, ele não honrou o seu pai. E o seu pai trouxe sobre ele uma maldição, que está no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 25, para vocês terem uma ideia. E diz assim: E disse Noé: Maldito seja Canaã, servo dos seus irmãos. E também disse: Bendito seja o Deus de Sem, que era o irmão de Canaã. E seja Canaã por servo. Então, quando os judeus olhavam para essa mulher, olhavam para os cananitas, via um povo que trazia sobre si uma maldição. Um povo que não tinha o direito a uma bênção, um povo que não tinha direito ao Deus de Israel na cabeça deles. Mas, quando eu olhei para essa passagem e vi essa mulher, como que ela agiu, como que ela clamou, ela gritando atrás de Jesus, eu vejo: que mulher é essa? Que mãe era essa? Porque ela não era judia, mas era uma mãe. Não era israelita, mas era uma mãe. Ela não tinha direito a uma bênção, pode-se dizer a palavra, mas era uma mãe. Ela trazia sobre si, entre aspas, uma maldição, mas ela era uma mãe. Uma mãe que amava a sua filha de tal maneira que quebrou todas essas barreiras. As barreiras da religião, as barreiras da cultura, as barreiras filosóficas, as barreiras das fronteiras de Israel. E ela aproveitou uma oportunidade na sua vida, no encontro com Jesus, para que ela pudesse receber uma bênção na vida dela. E essa palavra nos ensina muito, porque muitas vezes as pessoas são vistas como um cananita, como essa pessoa não tem jeito, não, para isso esse problema não tem salvação, para esse problema não tem saída. Mas a Bíblia nos mostra, através dessa mulher cananita que está aqui sem nome, está sem marido, não é israelita, com certeza não pertencia ao judaísmo,
não tinha direito a uma bênção, e ela rompeu todas essas barreiras culturais, religiosas, todo tipo de adversidade, e clamou a Jesus. E é interessante que quando Jesus ele veio ao mundo, a palavra diz lá em João, capítulo 3,16, todo mundo conhece assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não disse porque Deus amou a religião tal, porque Deus amou a terra tal, mas ela disse porque Deus amou o mundo. Essa mulher, tomando posse certamente dessa palavra, do amor de Deus, ela foi em busca do seu milagre. Talvez você seja uma pessoa que se sente, às vezes, excluída da sociedade. Às vezes você procura uma igreja e às vezes você nem se encaixou naquela região porque talvez você não foi bem recebida, porque talvez alguém olhou atravessado para você, talvez pela sua condição social, a sua condição financeira, mas a Bíblia nos mostra que você tem direito à bênção de Deus. A palavra fala que era uma mulher cananita e ela saiu clamando atrás de Jesus, ela saiu gritando. Talvez seja na hora de você clamar a Jesus. Talvez seja preciso você gritar. Talvez seja preciso você buscar, de certa forma, tão veemente que incomode alguém do lado. Mas não se preocupe com isso. Porque Jesus vai parar e vai dizer, ó, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua vontade. Que o Senhor possa falar ao seu coração através dessa palavra. Não se preocupe com as adversidades. Não se preocupe com as crendices. Não se preocupe com alguma religião que porventura tenha desprezado. Não se preocupe se você não tem poder aquisitivo, se você não foi bem visto na sociedade. Não se preocupe com isso. Se preocupe em buscar Jesus. Em dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha casa. Essa mulher é um exemplo de mãe que lutou pela sua família. Essa mulher é um exemplo de pessoa que rompeu todas as barreiras da diversidade, da religião, da cultura, do poder econômico e recebeu uma bênção. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nessa passagem, Deus falou muito comigo e espero que Deus tenha falado também com você. Deus te abençoe.